A Terra é o nosso lar, mas alguns lugares parecem de outro planeta. E o mais estranho, eles existem. E são reais. Hoje você vai conhecer os 10 mais inacreditáveis. Antes de continuar, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Imagine sobrevoar uma ilha remota da Austrália. Tudo parece normal, floresta verde, oceano azul, costa selvagem. Mas então algo quebra completamente a lógica. No meio da paisagem, surge um lago cor-de-rosa intenso. Não é reflexo. Não é edição. E definitivamente não é normal. Esse é o Lago Illier, um dos lugares mais estranhos do planeta. A cor é tão absurda que parece tinta derramada do céu. E o mais chocante, ela permanece rosa o ano inteiro. Não importa a estação. Não importa o clima. Não desaparece. Cientistas estudam esse lago há décadas. E mesmo assim, ele ainda levanta perguntas inquietantes. Diferente de outros lagos rosados do mundo, o Illier mantém sua cor mesmo quando a água é retirada e colocada em um recipiente. Ou seja, não é um truque da luz. Não é o fundo do lago. A água é realmente rosa. A explicação oficial envolve micro-organismos e algas que produzem pigmentos em ambientes extremamente salgados. Mas aqui está o detalhe que incomoda. Existem outros lagos com condições parecidas. E nenhum deles se parece com isso. E tem mais. Apesar da aparência surreal, o lago não é tóxico. Você pode tocar a água. Pode até nadar. E ainda assim, o cérebro insiste em dizer: isso não deveria existir. O contraste é o que mais perturba. De um lado, o rosa quase artificial. Do outro, o azul profundo do oceano. Separados apenas por uma fina faixa de terra. É como se dois mundos diferentes tivessem sido colados à força. E agora vem a parte importante. Se um lago naturalmente rosa já ocupa apenas o número 10 desta lista, o que dizer dos próximos? Porque, a partir de agora, as paisagens deixam de ser apenas estranhas e começam a parecer hostis, impossíveis e, em alguns casos, perigosas para a vida humana. Em instantes, você vai ver um lugar onde o solo parece de outro planeta, um lago capaz de transformar animais em estátuas, e uma formação tão grande que pode ser vista do espaço. E isso ainda está longe do número 1. Prepare-se, porque se o Lago Illier já desafia tudo o que aprendemos na escola, os próximos lugares vão fazer você questionar o próprio planeta. Imagine um deserto. Agora imagine chuva suficiente para formar milhares de lagoas. E mais estranho ainda, essas lagoas surgem todo ano, exatamente no mesmo lugar. Bem-vindo aos Lençóis Maranhenses, no Brasil. À primeira vista, o cenário parece simples. Dunas de areia branca que se estendem até onde a vista alcança. Mas basta olhar com mais atenção. E o impossível se revela. Entre as dunas, surgem lagoas de água cristalina, azul, verde, transparente. Algumas profundas. Outras rasas. Todas temporárias. Durante meses, elas não existiam. Depois, aparecem como se alguém tivesse apertado um interruptor. E não estamos falando de poucas lagoas. São milhares. O que torna esse lugar ainda mais perturbador é o contraste extremo. Areia quente, quase escaldante. Água fria e limpa, a poucos metros de distância. É como se dois ambientes opostos estivessem presos no mesmo espaço. Mas agora vem a parte que quase ninguém espera. Essas lagoas não são estéreis. Elas abrigam vida. Peixes literalmente nascem do nada quando as chuvas chegam. Durante a estação seca, eles sobrevivem enterrados na lama, em estado de dormência, esperando o momento exato em que a água vai voltar. Ou seja, a vida aqui desaparece e reaparece todos os anos. E mesmo parecendo um paraíso, os lençóis não são totalmente previsíveis. As lagoas mudam de forma, profundidade e posição. O que estava aqui no ano passado pode não estar mais. É um lugar que se recusa a ser fixo. Nada permanece igual. Do alto, a paisagem parece um tabuleiro vivo, em constante movimento. E o mais curioso, apesar de parecer um deserto, os lençóis não são oficialmente um deserto. E agora, uma pergunta importante. Se o número 10 tinha água rosa, e o número 9 é um deserto cheio de lagos vivos, o que vem depois? Porque, a partir daqui,
as paisagens começam a perder qualquer aparência de normalidade. As cores ficam mais irreais, as formas mais agressivas, e alguns lugares da lista não parecem seguros para seres humanos. No próximo, a própria montanha parece pintada à mão, como se alguém tivesse decidido brincar com a geografia do planeta. E isso ainda é só o começo. No alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, existe uma montanha que desafia tudo o que esperamos da natureza. Ela não é branca, não é cinza e, definitivamente, não é comum. Essa é a Montanha Arco-Íris, também conhecida como Vinicunca. De longe, ela parece um truque de edição, um filtro exagerado. Mas quando você se aproxima, a incredulidade só aumenta. Faixas naturais de vermelho, amarelo, verde, azul e roxo se estendem pela montanha como camadas de tinta sólida. Não são manchas aleatórias. São linhas perfeitamente definidas, como se o tempo tivesse decidido desenhar. E o mais impressionante, essas cores sempre estiveram ali. Durante séculos, a montanha permaneceu escondida sob gelo e neve. Só quando o clima começou a mudar, ela foi revelada. Ou seja, não estamos vendo algo novo. Estamos vendo algo que esteve oculto por milhares de anos. A explicação científica fala em minerais diferentes, sedimentos acumulados ao longo do tempo, pressão, temperatura e oxidação. Mas mesmo conhecendo a teoria, o cérebro se recusa a aceitar, porque não parece um processo natural. Parece uma obra intencional. E aqui vem um detalhe que poucos mencionam. A montanha fica a mais de 5.000 metros de altitude. O ar é rarefeito. O frio é intenso. Cada passo exige esforço. É como se o planeta tivesse colocado essa paisagem absurda em um lugar difícil de alcançar, quase como um teste. Você realmente quer ver isso? E mesmo hoje, com fotos espalhadas pela internet, muita gente se decepciona ao chegar. Não porque é menos colorida, mas porque parece real demais. Agora pense comigo. Se uma montanha multicolorida, escondida por séculos, ocupa apenas o número 8 desta lista, o que dizer dos próximos? Porque daqui em diante, as paisagens deixam de ser apenas bonitas e começam a parecer estranhas demais para serem confortáveis. No próximo lugar, o solo perde qualquer aparência de terra, e tudo começa a lembrar a superfície de outro planeta. E isso ainda está longe do número 1. Prepare-se, porque a partir de agora, a natureza começa a ficar menos acolhedora. No norte da Tanzânia, escondido entre planícies áridas, existe um lago que parece saído de um pesadelo. Lago Natron. À primeira vista, a cor já é chocante. Um vermelho alaranjado intenso, que muda de acordo com a luz do sol e a presença de micro-organismos. O reflexo na água cria um efeito quase sobrenatural, como se a superfície estivesse viva, pulsando, esperando algo acontecer. Mas a beleza é enganosa. A água do Natron tem um pH tão elevado que queimaria a pele humana em contato prolongado. E animais que entram sem cuidado simplesmente se tornam estátuas calcificadas, preservados para sempre. É isso mesmo. O lago literalmente transforma criaturas em esculturas. Peixes, aves, pequenos mamíferos. Um toque da água e eles permanecem congelados, como se o tempo tivesse parado. Apesar do perigo, a vida encontrou uma forma de sobreviver aqui. Algumas espécies de flamingos migratórios usam o lago como ponto de reprodução. Eles caminham cuidadosamente, evitando a água mais concentrada, criando uma dança delicada entre vida e morte. E o contraste é impressionante. Água venenosa, tons surreais, aves delicadas. Um equilíbrio improvável, quase poético. E o que torna o Natron ainda mais fascinante é como ele desafia nossa compreensão do que é seguro ou natural. Um lago que ao mesmo tempo é mortal e essencial para certas formas de vida. Um espetáculo de cores que parece manipulado, mas é completamente real. Agora pense nisso. Se a floresta de pedra nos mostrou que a Terra pode criar formas impossíveis, o lago Natron mostra que ela pode criar perigo e beleza no mesmo espaço. Como se quisesse testar a coragem e a curiosidade humana. E daqui em diante, os lugares da lista começam a desafiar ainda mais os nossos sentidos. Águas que preservam, terras que queimam, crateras gigantescas.
e formações que parecem feitas por mãos humanas, mas são puramente naturais. No próximo lugar, você verá algo que parece ter sido desenhado pela própria mão do planeta. Uma formação gigantesca, circular, impossível de ignorar. Se o Lago Natron já parece um lugar de outro mundo, prepare-se, porque o próximo lugar vai fazer você questionar a própria Terra. No sudoeste da China, na província de Yunnan, existe uma paisagem tão estranha, que parece saída de um filme de ficção científica. Floresta de pedra. Ao longe, você vê algo que lembra árvores gigantes. Mas não se engane. Não são árvores. Não são vegetação. São torres de pedra, afiladas, erguidas como se a própria terra tivesse crescido verticalmente do solo. A floresta de pedra, ou shilling, é composta por milhares de pilares de calcário, cada um deles atingindo alturas de até 30 metros. Formações naturais, esculpidas ao longo de milhões de anos, pela erosão, vento e chuva. O que mais assusta é a sensação de estar minúsculo diante da grandiosidade da natureza. Ao caminhar entre os pilares, você sente que cada curva pode revelar algo impossível. Um monólito perfeitamente reto, uma torre que desafia a gravidade, ou uma sombra que parece ter vida própria. Durante o dia, a luz do sol transforma o calcário em tons de cinza, bege e dourado. À noite, quando a lua brilha, a floresta se torna quase fantasmagórica, e o vento cria sons que lembram sussurros entre as pedras. Para os antigos povos locais, a floresta sempre teve um significado espiritual. Eles acreditavam que eram restos de antigos deuses petrificados. Mas, olhando do ponto de vista científico, tudo é o resultado da erosão e das forças da Terra. Mesmo assim, o efeito psicológico é inegável. A floresta de pedra é uma prova de que a Terra não precisa de cores artificiais ou água rosa para impressionar. Às vezes, a própria pedra, moldada pelo tempo, cria cenários que parecem impossíveis. E agora vem o ponto crucial. Se o Lago Cainde nos mostrou árvores submersas, e o Vale da Lua nos levou a um deserto marciano, a floresta de pedra mostra que a natureza pode brincar com proporções e formas, fazendo você sentir-se pequeno, insignificante e fascinado ao mesmo tempo. E os próximos lugares da lista? Bem, eles levam essa sensação a um nível ainda mais extremo. Porque a partir daqui, não vamos apenas ver paisagens estranhas. Vamos encontrar ambientes que podem parecer hostis à vida humana. Prepare-se para ver cores irreais, lagos que matam, crateras gigantes. E o que parece ser o próprio portal para outro mundo. O próximo lugar é uma água que transforma tudo que toca. No coração das montanhas Tian Shan, no Cazaquistão, existe um lago que desafia toda a lógica. Lago Cainde. À primeira vista, ele parece um lago comum, água cristalina, cercado por florestas e montanhas. Mas, ao olhar mais de perto, algo imediatamente desperta uma sensação de estranheza. Dentro do lago, árvores permanecem de pé, inteiras, submersas, como se tivessem sido petrificadas pela água. E o efeito é ainda mais surreal. Os troncos emergem da superfície, cobertos de uma tonalidade azul esverdeada que muda com a luz do dia. O reflexo na água cria um espelho perfeito, duplicando a floresta submersa. É um duplo mundo, onde a vida parece continuar debaixo d'água. O Lago Cainde surgiu em 1911, quando um terremoto formou uma barreira natural, criando o lago que conhecemos hoje. Com o tempo, as árvores de abeto foram lentamente submergindo, e o frio extremo preservou seus troncos de decomposição. Ou seja, não é mágica, mas parece. O que realmente causa desconforto é a sensação de estar dentro de algo que não deveria existir. Um lago que preserva árvores mortas como se fossem eternas. O som da água é silencioso, quase reverente, e o vento que passa entre os troncos cria ecos misteriosos. E, apesar de parecer um lugar pacífico, há algo perturbador no Cainde. Cada passo à beira do lago lembra que a vida humana é frágil. O frio intenso, a altitude e a água gelada tornam qualquer descuido perigoso. É beleza, com um toque de hostilidade. Agora, se você pensava que já tinha visto lugares inacreditáveis, os próximos apenas vão intensificar essa sensação. Porque a partir daqui, o solo se transforma em pedra viva. Rios podem matar a vida que toca.
Formações gigantes começam a desafiar a lógica humana. E tudo isso leva ao ápice. O número 1, onde fogo eterno queima décadas, sem nunca se apagar. Prepare-se, porque o próximo lugar não apenas impressiona, ele assusta. Se você chegou até aqui, é porque esses lugares realmente impressionam. Comenta agora qual deles você teria coragem de visitar, porque os próximos são ainda mais estranhos e visualmente absurdos. No norte do Chile, no coração do deserto do Atacama, existe uma paisagem tão estranha, que recebeu um nome direto ao ponto: Vale da Lua. E basta alguns segundos ali, para entender o porquê. O solo não é areia comum, não é terra, não é rocha como conhecemos. São formações retorcidas, pontiagudas, irregulares, esculpidas pelo vento e pelo sal, ao longo de milhões de anos. Não há árvores, não há rios, quase não há vida. É um lugar silencioso demais. Durante o dia, o sol bate forte e faz o terreno brilhar como metal. À noite, o frio é extremo e o céu parece mais próximo do que em qualquer outro lugar. É por isso que o Vale da Lua é frequentemente usado como campo de testes da NASA. Porque aqui, a Terra se comporta como Marte. As cores variam entre cinza, marrom, branco e tons enferrujados. Nenhuma vegetação suaviza o cenário. Nada quebra a sensação de vazio. Você não sente que está explorando um lugar. Sente que está invadindo algo que não foi feito para humanos. E tem mais. O solo é tão seco que algumas áreas não recebem chuva há décadas. Em certos pontos do Atacama, a umidade é tão baixa que bactérias simplesmente não sobrevivem. É um dos ambientes mais hostis do planeta. E mesmo assim, é absurdamente belo. O pôr do sol transforma o Vale da Lua em um espetáculo quase sobrenatural. As sombras se alongam, as cores mudam rapidamente, e por alguns minutos, o lugar parece realmente fora da Terra. Agora pense nisso. Se o número 8 parecia uma pintura escondida nos Andes, o número 7 parece um aviso, um lembrete de que existem regiões do planeta onde a vida é apenas uma visitante temporária. E a partir daqui, as paisagens começam a ficar ainda menos amigáveis. No próximo lugar, algo impossível acontece debaixo d'água. Árvores inteiras permanecem de pé, onde jamais deveriam existir. E isso já começa a ultrapassar o limite do conforto. Estamos só na metade da lista. E a Terra já não parece um lugar tão familiar assim. No deserto da Mauritânia, existe uma formação que, de cima, é impossível de ignorar. Olho do Saara, ou Richat Structure, como é conhecido oficialmente. À primeira vista, pode parecer uma cratera comum, mas quando você realmente entende o tamanho e a simetria do lugar, algo quebra completamente sua percepção. O Olho do Saara tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro. 50 quilômetros! É maior que muitas cidades e visível do espaço. Um círculo perfeito, formado por camadas concêntricas de rochas, sedimentos e areias. Como se alguém tivesse desenhado um alvo gigantesco no deserto. E ninguém tem certeza absoluta de como ele se formou. Teorias científicas apontam para erosão, movimentos geológicos e impactos antigos. Mas quando você observa suas camadas quase simétricas, a sensação de que há algo mais aumenta. O Olho do Saara parece um portal, um lugar que desafia a escala humana. O deserto ao redor é vasto e implacável, mas ali no centro, o planeta mostra sua capacidade de criar formas perfeitas, que fazem qualquer observador se sentir minúsculo. Durante milhões de anos, ventos e chuvas moldaram a superfície, mas nunca conseguiram destruir a perfeição do círculo. E mesmo hoje, quando exploradores tentam mapear cada detalhe, o local continua a surpreender. E há outro detalhe fascinante. Ao contrário de crateras normais, o Olho do Saara não abriga água. Não é vulcânico, não tem vida evidente. É uma escultura geológica pura. Um lembrete silencioso de que a Terra tem seus próprios planos. Olho do Saara provoca um tipo diferente de inquietação. Não há perigo imediato, não há veneno nem fogo. Mas algo sobre a escala, a perfeição e a solidão do lugar
Faz você sentir que a natureza é maior do que qualquer coisa que possamos controlar. E agora, prepare-se. Porque a partir deste ponto, os lugares não apenas desafiam a imaginação. Eles combinam beleza, perigo e risco de vida real. No próximo lugar, você verá cristais gigantes que poderiam ferir qualquer pessoa que tente tocá-los. E tudo isso antes de chegarmos ao número 1, onde fogo eterno arde sem jamais apagar. O olho do Saara é a prova de que a Terra pode ser simétrica, colossal e misteriosa. E ainda assim, nós apenas começamos a explorar seus segredos. No estado de Chihuahua, no México, existe uma caverna tão surreal que parece saída de um filme de ficção científica. Caverna dos Cristais Gigantes. Aqui, o chão, as paredes e o teto são cobertos por cristais gigantescos de selenita. E não estamos falando de cristais pequenos que você segura na mão. Alguns têm mais de 12 metros de comprimento e pesam toneladas. Entrar na caverna é como caminhar dentro de um mundo mágico e perigoso ao mesmo tempo. A temperatura atinge cerca de 58 graus Celsius, com 90% de umidade. Respirar sem proteção adequada é quase impossível. Um descuido, e o calor ou a falta de oxigênio podem ser fatais. Mas a beleza é arrebatadora. A luz que entra pelas fissuras reflete nos cristais, criando um espetáculo de brilho e cores. Eles se entrelaçam, formando corredores, salões e cúpulas que parecem construídas por uma civilização perdida. Cada cristal é tão perfeito que a mente humana tem dificuldade de processar a escala. O que torna este lugar ainda mais impressionante é como ele permaneceu escondido por séculos. Até ser descoberto em 2000, ninguém imaginava que a Terra pudesse criar algo assim. E, mesmo hoje, poucos têm a chance de entrar. O ambiente é hostil demais para exploração casual. Os cientistas explicam que os cristais cresceram ao longo de milhares de anos, com água rica em minerais saturados que lentamente formaram essas estruturas gigantescas. Cada passo entre os cristais é uma mistura de fascínio e medo. E aqui está o ponto crucial. Se você pensava que já tinha visto lugares extremos na Terra, nada se compara à sensação de estar cercado por cristais maiores que uma casa, num calor quase insuportável, sentindo o poder silencioso da natureza ao seu redor. É um lugar que combina 3 elementos que nós humanos não controlamos: tamanho, perigo e beleza absoluta. E cada cristal parece sussurrar: você não pertence a este mundo. E a boa notícia: se você está assistindo este vídeo, ainda falta o número 1, o ápice, o lugar que ninguém espera, onde fogo eterno arde sem nunca se apagar, e desafia qualquer lógica humana sobre o que é possível no planeta. A Caverna dos Cristais Gigantes nos lembra que a Terra tem segredos que desafiam todos os sentidos, e que estamos apenas começando a explorar o incompreensível. No deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe uma cratera que arde há mais de 50 anos. Porta do Inferno. O nome já causa arrepios. E a primeira vez que você vê imagens deste lugar, é impossível não sentir um frio na espinha. Um incêndio natural que começou em 1971, quando geólogos tentaram perfurar o local, transformou a cratera em um poço de fogo eterno. E o fogo, até hoje, nunca se apagou. O círculo de chamas tem aproximadamente 70 metros de diâmetro. E a fumaça laranja e vermelha se ergue como uma coluna viva, iluminando o deserto à noite, como se fosse uma visão direta do próprio inferno. E o impacto visual é apenas o começo. A temperatura dentro da cratera é extrema. O calor intenso faz qualquer aproximação direta quase impossível. O chão ao redor parece deformado pelo fogo contínuo. E o som do fogo queimando constantemente cria uma vibração quase hipnótica, como se a Terra estivesse respirando. O que realmente impressiona é que isso não é obra humana. Não é filme. Não é efeito especial. É a própria natureza criando algo inimaginável e aterrorizante. Por mais que você veja imagens ou vídeos, a sensação de estar perto é indescritível. O calor, a luz intensa, o cheiro do enxofre, fazem com que você sinta que entrou em outro mundo. Um lugar que a Terra manteve para poucos olhos. Aqui não há vida possível próxima. Não há água, não há sombra. Apenas o fogo eterno consumindo o que toca. Um lembrete absoluto de que a Terra tem poder para criar tanto beleza quanto destruição. E o mais fascinante, mesmo com todo o perigo, turistas e exploradores se aproximam.
para ver de perto essa cratera ardente, como se fossem atraídos por um magnetismo que mistura medo e fascínio. É a prova final de que, quando se trata da Terra, a realidade supera qualquer ficção científica. Porta do Inferno nos deixa uma lição. O planeta é vasto, misterioso e, em alguns lugares, simplesmente impossível. Enquanto muitos desses lugares permanecem escondidos. O simples fato de conhecê-los nos lembra de como nosso mundo é extraordinário. Prepare-se para olhar para a Terra de outra forma. Porque após ver esses 10 lugares, nada parecerá normal novamente. Esses foram os 10 lugares da Terra que desafiam qualquer lógica. Incrível, né? Se inscreve e deixa o like para não perder as próximas descobertas. E quer continuar explorando o impossível? Clique aqui para outro vídeo que vai te levar ainda mais longe pelo planeta.